sábado. Estamos de volta com o esboço da lição. Hoje para a lição número 6. E para isso, vamos começar como sempre, o título da lição e o verso dessa semana. Descanso em Cristo. Verso para memorizar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Antes da gente dar uma olhadinha no texto base da lição, vamos para os objetivos dessa semana, o que a gente tem para percorrer, para aprender, para sentir e, como resultado disso, o que a gente vai praticar a partir desse conhecimento que temos para essa semana. Primeiro objetivo, qual é o conhecimento? O que a gente tem para aprender essa semana? Reconhecer em Jesus o descanso redentor. Portanto, nosso objetivo de conhecimento para a semana, de novo, olhando para o Cristo, afinal de contas, essa é a essência do estudo que estamos fazendo de Mateus, entender qual é o ministério de Jesus, sua missão, suas mensagens, principalmente através do texto de Mateus. Nesse texto dessa semana, a gente deve olhar para Jesus e reconhecer nele que existe um descanso, e esse descanso redime. Já de cara, o meu primeiro conselho para essa semana seria uma leitura atenta, uma leitura tranquila dos primeiros capítulos do livro de Hebreus. Até por conta de a gente entender um pouquinho essa correlação entre os elementos que a lição dessa semana vai trazer sobre o sábado, essa questão do descanso e essa questão do descanso que redime, do descanso redentor. Esse jogo com esse texto e o texto de Hebreus capítulo 1 a 4 principalmente, é bem interessante de se fazer. Se você tiver tempo, tome tempo essa semana para dar uma lida nisso. Qual seria o sentimento resultante de entender que em Jesus nós encontramos descanso e redenção? Experimentar o descanso redentor do sábado. Portanto, quem descobre o que Cristo pode fornecer enquanto descanso e descanso redentor, se não usufruir disso, é porque perdeu a noção das coisas ou porque não se acha cansado. Agora, se por acaso você, como eu, se sente cansado das coisas desse mundo, o conselho para essa semana é aprender de Jesus qual é o verdadeiro descanso e buscar experimentar isso e usufruir daquilo que há de bênção nesse descanso de Cristo, inclusive na forma que Ele o separou, criando o sábado. E o terceiro, qual é a prática? Celebrar com alegria o descanso do sábado. Portanto, a prática é: se alegre, passe pelo sábado com alegria e saia dele revigorado para mais uma semana de embates e de lutas dentro do desenho do conflito, o conflito entre o bem e o mal, o conflito que enfrentamos todos os dias. Nesse contexto, vamos aos itens principais da lição que a gente tem para estudar essa semana. Então, voltamos ao verso. O verso, na realidade, é um verso aplicado fora do seu contexto principal. O verso em si não é um verso sobre o sábado, mas é um verso sobre os efeitos que fazem parte desse descanso separado por Deus. Vinde a mim os que estáis sobrecarregados e cansados, e eu vos aliviarei. O sentido do sábado, o sentido primário do sábado, tem a ver com isso. Se a gente olhar o desenho da criação, ao aparecer a história do sábado, em Gênesis capítulo 2, os versos de 1 a 3, a referência que está lá é: Deus encerrou sua obra, cessou o seu trabalho que vinha fazendo, e neste dia descansou. Óbvio, Deus não fica cansado, essa não é a questão do verso 2 de Gênesis. A questão do verso 2 de Gênesis é parar o que vinha fazendo e fazer outra coisa diferente. E essa outra coisa diferente vem na sequência. Deus abençoou e Deus santificou o dia de sábado. Portanto, há algo a ser aprendido nesse sentido do sábado, para a gente entender o sentido do descanso, o sentido do alívio, o sentido daquilo que tira as nossas cargas e coloca um jugo suave sobre as nossas costas, que é a primeira referência da lição dessa semana. O primeiro texto, a primeira referência dessa semana, nos leva de volta a essa expressão de que o meu jugo é suave, tomem de mim esse jugo, aprendam de mim, que é os versos 28 a 30 do capítulo 11 de Mateus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, que é o texto da lição. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, duas coisas interessantes. Cristo tem uma proposta. A proposta é que a gente aprenda com Ele, e aprender com Jesus é aprender fazendo.
Tome o meu jugo sobre as suas costas, tome o meu jugo sobre você e aprenda com isso. Aprenda de mim. Só que Jesus já traz uma segurança logo depois que eu começo a pensar que eu vou ter que aprender e vou ter que carregar alguma coisa. Então, aprendam de mim porque eu sou manso e humilde de coração, achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, antes que eu reclame que vou ter que carregar um jugo, ele já faz uma proposta. Tira o seu jugo e coloca o meu. Portanto, há uma coisa curiosa aqui. Ninguém anda sem jugo. Ninguém anda na terra sem carregar algo. Eu posso carregar algo que é leve e que Cristo me fornece, ou eu posso carregar todas as outras coisas que são pesadas, densas, dificultosas, que me cansam, etc. A escolha de qual carga eu vou carregar é minha, mas não há como não carregar uma carga. Então, essa é a primeira grande questão a ser olhada para a lição dessa semana. Não existe neutralidade. Ou eu estou carregando aquilo que Cristo me forneceu, ou estou carregando a carga do pecado. A escolha de qual carga eu vou carregar é minha. Mas o carregar uma carga, isso não tem escolha. Todos carregam. Bom, se todos carregam, eventualmente não carregar a carga de Cristo implicará em um cansaço fora de medida. Ou, mesmo carregando a carga de Cristo, vez por outra, ao longo do dia, ao longo da semana, eu me vejo carregando de novo as minhas cargas. Ou seja, é como se eu fosse a Cristo, deposito a carga dele lá e pego a minha de volta por um pouquinho de tempo. Como esse embate do conflito ele é persistente, eu chego ao fim da semana cansado. Cansado do conflito, cansado das cargas e dos embates da vida por causa do pecado. Qual é a proposta de Deus? A proposta original é: como a gente é perfeito, não haverá cansaço. Portanto, a proposta original era que um dia por semana a gente cessasse, a gente parasse o que vinha fazendo, usufruindo das coisas perfeitas que Deus nos deu, com a alegria e perfeição destas coisas e com a alegria e perfeição de nós mesmos. Durante um dia na semana, a gente cessaria essas coisas que estavam voltadas para nós e passaríamos um dia com Ele, voltado para as coisas dEle, aprendendo dEle. O ser humano se afastou desse plano, o pecado entrou, e a partir daí o sábado assume um significado distinto nessa questão do descanso. A gente se cansa fisicamente, a gente se cansa mentalmente, a gente se cansa emocionalmente, a gente se cansa espiritualmente na luta e nos embates da vida. Portanto, a proposta de parar um dia na semana, fechar a sua agenda, assumir a agenda de Deus, é uma forma revigorante de eu suportar o tempo de existência nesse mundo enquanto o pecado vigora. Portanto, essa estrutura que no Éden perfeito foi criada como comunhão, como convivência mais próxima e como referência de que Deus é Deus e Ele é o Criador, agora assume uma outra condição além dessas. Esta condição é: eu preciso do sábado para suportar o embate de outros 6 dias. Eu preciso do sábado para descansar do embate que aconteceu nos 6 dias anteriores. Quem passa por essa experiência sente o vigor, sente o processo redentivo, seja físico ou espiritual, de viver essa experiência com Deus. Não é à toa que o sábado se torna o centro do debate, o centro das estruturas de combate e discussões humanas. O sábado passa a ser questionado. Óbvio que Satanás, sabendo do efeito colateral de passar pela experiência do sábado e descansar em Cristo, não vai ficar sem fazer alguma coisa em contrário a isso. E, portanto, surgem todos os tipos de discussões sobre o tema, e com Jesus não foi diferente. Quando Jesus viveu e passou por aqui, não foi diferente a agitação, e aí vem a proposta da lição de segunda, que se levantou contra essa questão do sábado. E naquele então não era uma agitação porque as pessoas achavam que o sábado não deveria ser observado. A agitação era pela forma como Jesus se comportava nesse dia. E aí Jesus levanta algumas teses interessantes sobre essa questão. A lição vai trazer uma série de mandamentos e de situações distintas que foram criadas pelos fariseus, pelos saduceus, pelos sacerdotes, pelos judeus da época, ao
ao entorno da observância do sábado. Não vou me deter no esboço nisso, você lê durante a semana, mas uma coisa é importante de observar quando a gente volta a essas leis ou a essas regras criadas ao redor do sábado. Tudo aquilo tirava a liberdade e o descanso legítimo e colocava uma carga humana sobre o sujeito que ia desfrutar do sábado. Qual era a intenção de Satanás sobre isso? A intenção é: você saia do sábado pior do que dos dias anteriores. Você não recebe o poder redentivo e não recebe o refrigério da carga leve de viver com Cristo. Portanto, havia uma intenção por trás de tudo isso, havia um desenho por trás de toda essa questão. Posta essa situação dessa forma, essa agitação também se dava porque Jesus contrastava isso. Jesus, de alguma maneira, demonstrava que aspectos importantes do usufruir de estar com Deus e representar Deus no sábado, esses aspectos importantes foram sendo perdidos ao longo do tempo. Você olhar para outra pessoa como um ser criado por Deus, como alguém que precisa da ajuda, era perdido no sábado. Você ajudar alguém que estava necessitado, isso é perdido no sábado. Você ajudar alguém que estava doente, seja física ou mentalmente ou espiritualmente, isso era perdido no sábado. O sábado se tornou um ambiente de egoísmo e de egocentrismo. Em vez de eu olhar para o meu próximo e olhar para Deus, eu olhava para mim mesmo. Vem Jesus e verte tudo isso ao ponto de partida. Não era sem motivo que ele enfrentou embates e embates duros nessa questão. Alguns desses embates aparecem nas outras abordagens da lição. Um desses embates é: Jesus curava pessoas no sábado. E parece que era uma sina, né? Na verdade não é. É que os textos bíblicos concentram os fatos mais importantes. Não é que Jesus saía todo sábado provocando pessoas e curando pessoas no sábado. Não era essa a questão. Mas também no sábado ele curava pessoas como curava em todos os outros dias da semana. Porque não é de maneira alguma ilícito fazer o bem aos sábados. Portanto, Jesus traz à tona uma questão: qual é o foco do sábado? O foco do sábado não é só o descanso, mas é também a bênção. Deus abençoou o dia de sábado, significa que o sábado se tornou um canal de bênçãos, porque aquilo que Deus abençoa se torna um depositário de bênçãos para outros, ou um canal de bênçãos para outros. Portanto, pense num tubo. Quando Deus abençoa esse tubo, bênção entra por um lado e sai pelo outro. Todos os que passam por esse processo encaram bênçãos que saem dessas pessoas ou deste dia. Portanto, se eu restringo aquilo que eu vou fazer aos sábados no sentido de um olhar para si e não olhar para o outro, de um olhar egoísta e egocêntrico e não um olhar altruísta e um olhar de comunhão com Deus, o sábado se torna um dia ruim. Não porque o sábado seja ruim, mas porque eu me tornei ruim. O que acontecia com Jesus é que Jesus inverte essa situação e mostra o motivo do sábado num mundo de pecado. O motivo no sábado, em um mundo santo e perfeito, a gente já tem claro. A cessação do que eu estava fazendo, a comunhão absoluta com Deus e a referência nele. Essas coisas persistem no mundo de pecado, mas não só. Há outras coisas que se juntam a essas. Ao descanso, que era a cessação, além da cessação eu tenho o descanso de fato, o meu e o do meu próximo. A comunhão que era necessária com Deus e que produz a bênção de estar com Deus, persiste no mundo de pecado, mas não só. O mundo de pecado tem pessoas sofrendo sem saber que existe Deus. Portanto, a bênção do sábado é poder partilhar isso e vivenciar isso com outras pessoas. Se eu tinha a desculpa durante a semana de que não tinha tempo para isso, o sábado elimina todas as desculpas e me dá o tempo necessário para eu prestar atenção que existem pessoas que necessitam de ajuda. Mas não só. O sábado também é santificação, e se no contexto da perfeição essa santificação significa separar para um uso exclusivo de comunhão com Deus, também isso persiste hoje. O sábado é um dia separado e exclusivo para a comunhão com Deus, portanto, a agenda que roda nesse dia não é a minha, é a de Deus. E a agenda de Deus é amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Portanto, esse desenho é o que se espelha na vida de Jesus.
O que a gente vê Jesus fazendo é exatamente a representação disso. Não é à toa que a resposta de Jesus a tudo isso, a toda essa agitação em torno do sábado, caminha exatamente naquilo que é óbvio, naquilo que é básico. Seja pela resposta que a lição levanta, e vocês depois estudam a história de Mateus 12, que é a história de Davi, que ilustra que há coisas importantes por trás do significado do sábado e das regras de Deus. Portanto, Deus não é um sujeito fisiologista de leis, que produz leis num desenho legalista e fisiologista. Não, Deus é um sujeito que produz leis com princípios soberanos. E esses princípios estão sempre balizados no amor e na santidade de Deus. Portanto, é impossível que um Deus de amor e de santidade use os seus ditames e regras como um desenho fisiologista que impede o outro de usufruir do amor. Portanto, há sempre um princípio por trás daquilo que é santidade e lei. A lei está para o bem e a santidade também está para o bem. Portanto, quando Davi passa e usufrui daquilo que está na casa de Deus, é porque ele entende isso. Em lugar de estar rompendo com aquilo que era santo e perfeito em Deus, ele está exatamente usufruindo deste desenho. O sábado não é um dia de leviandade, de ser lidado com leviandade, para eu fazer as coisas que eu acho que devem ser feitas, mas também não é um dia de rigidez, em que eu me travo e não faço absolutamente nada e fico na inércia perene. Não, o sábado não é assim, como nenhum dos outros ritos de Deus são assim. Existe santidade e respeito, mas não existe um modelo ritualístico de rigidez que me engessa a um desenho que não promove o bem. Não, o bem é o centro. E o bem de Deus, no sentido do bem pleno, é o centro de todas essas coisas. E é assim que se olha para o sábado, e não só para o sábado, mas para todas as outras coisas de Deus. Dado este contexto, também é interessante que se levanta nos dias de Jesus uma série de comentários e discussões na época sobre como guardar o sábado. E a resposta é muito simples. Basta perguntar para o dono. Se eu quero saber como eu guardo o sábado, eu pergunto para o dono o que eu faço, o que eu devo fazer. O problema é que se a gente perguntar para o dono, ele vai dizer. E a pergunta é, eu quero fazer o que ele disse ou eu quero fazer as minhas coisas? Se Deus me disser o bem que eu tenho que praticar no sábado, eu estou disposto a fazê-lo, ou eu quero só a parte do descanso, e não o descanso de Deus, mas o descanso físico de fazer o que eu quero num tempo livre. E pior, dependendo do contexto, para alguns desenhos daqueles que entendem o sábado como um dia de guarda, acabam tendo 2 sábados, o sábado e o domingo. Descansam no sábado e descansam no domingo, e trabalham os outros 5 dias. Isso é perigoso, porque o desenho bíblico é trabalhe 6 dias e descanse no 7º. Isso tem um sentido. Ou seja, o descanso do sábado é diferente do descanso do lazer e das coisas que eu faço nos outros dias para mim. É um descanso de Deus. Portanto, eu entro no descanso dele e saio revigorado por esse descanso dele, porque ele tem outro contexto, uma outra aplicação. Qual a resposta de Jesus às indagações sobre o que é lícito ou não fazer no sábado? Primeira, é lícito fazer o bem, o que é óbvio. Se o sábado é bênção, é lícito fazer o bem. Mesmo que o bem envolva trabalho. Ou seja, não é lícito o trabalho no sábado para mim, mas é lícito alguma coisa que dê trabalho para ajudar o outro. Então, se eu encontro alguém em dificuldade na rua, é lícito eu ajudá-lo? Sim, ele está em dificuldade. Ah, mas vai envolver trabalho? Sim, dá trabalho ajudar as pessoas. O que eu não posso é me concentrar nesse desenho, no sentido de arrumar o trabalho. É arrumar o tempo necessário para ajudar alguém, mas não só, porque o sábado não é só bênção, ele também é santificação. Portanto, há um tempo de comunhão com Deus, há um tempo de visitar e de ajudar pessoas, há um tempo de descansar no sentido físico também, há um tempo de estar com pessoas que se amam e comungar com elas e com Deus juntas. Portanto, o sábado ele é um desenho de um monte de coisas que eu não faço usualmente nos outros 6 dias, no sentido de que eles me consomem no mundo de pecado.
Portanto, há que se equilibrar o desenho. O sábado tem 24 horas, ele não tem só 2. Portanto, eu posso ter as 8 horas de descanso, que é 1/3 desse tempo. Eu posso ter outras 8 horas para comunhão, estudo da Bíblia com outras pessoas, comunhão com Deus, estar junto na igreja, mas ainda me sobram 8 horas para uma porção de outras coisas. Se eu olhar o sábado com esse desenho, ele tem o equilíbrio necessário para fazer o bem, para estar com Deus e para descansar. Não olhado assim, o sábado se torna um enfado, se torna uma coisa difícil de suportar por N motivos. Uma outra e última coisa, Jesus se coloca como sendo aquele que é Senhor do sábado. E é curiosa essa resposta, porque ele volta à criação. Ele criou o sábado e, portanto, ele sabe melhor do que ninguém para que o sábado serve. Portanto, se eu quero saber o que fazer no sábado, vá à fonte. Pergunte ao dono. Volte a Gênesis. Pergunte a ele que fez qual é o sentido de fazer. E aí a gente tem um aprendizado interessante de que a hierarquia da criação traz exatamente o desenho que deveria ser o desenho que rege o ser humano. Deus criou todas as coisas, as entregou ao domínio do ser humano no 6º dia da criação. A pergunta é, quem domina o homem? Então vem o 7º dia que apresenta a referência. A criação está referenciada no homem, e o homem está referenciado em Deus, e isso fecha o desenho completo da criação. Essa abordagem inteira da criação, esse desenho completo da criação, fecha todo o circuito e todo o pacote, toda a ideia completa do sentido da resposta de Jesus. Eu sou o Senhor do sábado. Portanto, eu sei o que fazer e eu sei o que você precisa fazer. Quer descobrir o que fazer? Volte à fonte. Quer descobrir a redenção? Vá à fonte da redenção, que é Cristo, e você tem o desenho completo daquilo que se deve fazer. O desafio para essa semana é passar por essa estrutura, passar por esse desenho, se preparar para o próximo sábado e desfrutá-lo da forma completa, da forma perene, como deve ser. Que Deus abençoe você, que você tenha não só um estudo agradável nessa semana, mas se prepare para a experiência do próximo sábado. E que ele seja diferente. Diferente de tudo, diferente de todas as coisas, e uma experiência revigorante de tomar sobre si o jugo leve e suave de Cristo. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pelo descanso maravilhoso que é estar com teu Filho, mas acima de tudo, o descanso maravilhoso de desfrutar de um dia completo na tua presença. Dá que desfrutar desse dia possa ser revigorante para a nossa alma, revigorante para a nossa vida, e para que saiamos deste dia prontos para os embates da luta da semana, para os embates da luta e do conflito com o mal, mas acima de tudo, que saiamos com a esperança do descanso eterno, conforme descrito em Hebreus. Que essa seja a nossa realidade, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.